Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela maravilha da vida. Hoje, 22 de fevereiro de 2026, nós meditaremos no livro de Isaías, capítulo 63, e nós vamos lá no versículo 4. Ele diz: porque o dia da vingança está em meu coração e o ano de meus redimidos é chegado. Quando nós vimos lá no capítulo 61 de Isaías, e no nosso devocional também de número 61, que são 2 dias atrás, a gente vai lembrar que lá no versículo 2, ele dizia que era para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E isso nós confrontamos com o que estava escrito lá em Lucas, quando o Senhor, lá na sinagoga, fez a leitura diante dos fariseus e ele leu justamente essa passagem. Mas o que diferencia um ponto do outro é que aqui, quando tem toda essa leitura, mas Jesus Cristo de uma forma proposital e para trazer esperança para aqueles que ouviam e certeza, ele trazia apenas a sua parte de ano aceitável. Mas lá existia também o que nós chamamos de o dia da vingança do Senhor. E aqui no 63, a gente está entrando exatamente nesse dia da vingança do Senhor, que também nós podemos encontrá-lo lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19, ali a gente pode separar ali o versículo 11 ao 13, só para que a gente possa situar a relação de uma coisa com a outra. Esse capítulo aqui ele é importante, porque ele vai destacar umas coisas muito interessantes. Muito interessantes. Logo no versículo 1, ele diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tingidas? Este é glorioso no seu vestuário, avançando a grandeza da sua força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. A gente vê que o profeta, atuando na posição de alguém que está como vigia, observa que alguém se aproxima, e esse alguém que se aproxima com o semblante de um guerreiro, né? Semblante de alguém poderoso, porque ele usa a expressão este que é glorioso no seu vestuário, né? Só que ele também aparenta ter grande força, porque ele fala também na grandeza da sua força, mas só que ele fala tudo isso. E aí vem a resposta do próprio Senhor, que diz assim: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Só que aqui, a partir do momento que ele fala em justiça, ele está falando então, a partir desse momento, da ira do Senhor, da justiça do Senhor, do juízo do Senhor. E observa que ele vem de onde? Ele vem daquele local em que as pessoas se rebelam contra Deus. As pessoas negam a sua presença, negam a sua onipotência, negam a sua plenitude, negam a sua santidade, negam até mesmo o seu poder e até mesmo a sua existência. Ele usa aqui na simbologia que ele vem lá de Edom, que nós bem lembramos que é Esaú, né? De Esaú, e que ao longo da história bíblica são os principais inimigos recorrentes do povo judeu, ou seja, de Israel, ou seja, um parente que se torna inimigo incansável. E aí, isso mostrando para a gente um simbolismo nos nossos dias, que aqueles que se opõem à palavra de Deus, aqueles que se colocam como posições de inimigo à palavra de Deus, eles serão açoitados nesse juízo, porque o Senhor irá buscá-los lá. Lembrar-nos que todo aquele que não anda em obediência a Cristo é inimigo de Cristo. Todo aquele que ama o mundo, os prazeres do mundo, é inimigo de Cristo. Então, naturalmente, o Filho de Deus, não é que o Filho de Deus seja inimigo dessas pessoas, mas o Filho de Deus ele também se opõe arduamente às práticas que eles realizam. Então, a gente consegue ver com uma clareza muito grande sobre isso. Só que aí, quando ele chega no versículo 2, ele diz assim: por consequente, és tu vermelho em teu vestuário e tuas vestes como aquela que pisa no lagar, né? A gente vai ver que a veste vermelha, ela pode simbolizar duas coisas muito interessantes. Aqui ele está falando em juízo, mas quando a gente olha, por exemplo, Cristo lá na cruz, que a veste dele é o próprio corpo dele, também está em vermelho. Só que lá em vermelho é o sangue do corpo de Cristo, que redime, que perdoa, que restaura, que traz vida, que nos reaproxima. Mas aqui, as vestes vermelhas é as vestes com sangue do pecador, do desobediente, do insolente, do insano, do atrevido, do maldoso, do maledicente, daquele que recusa a soberania do Senhor sobre sua vida. Ou seja, é alguém que vai efetivamente enfrentar ira e maldição e juízo, porque é um juízo perfeito. Quando a gente vai no versículo 3, o Senhor diz assim: eu tenho pisado o lagar sozinho, e dentre o povo não houve ninguém comigo, porque eu irei pisá-los em minha ira, esmagá-los em minha fúria, e o sangue deles será salpicado sobre minhas vestes, e eu mancharei todo o meu traje. A gente consegue ver que ao longo, por exemplo, da caminhada, diversos homens
em tese, que anunciaram a palavra do Senhor, mas eles não tiveram a capacidade de fazer o juízo perfeito, fazer a limpeza perfeita. O próprio povo de Israel, quando avançou sobre as terras, conforme foram determinados e ali, conduzidos ali, por exemplo, por Josué, Moisés, todo mundo, você vê que eles não executaram como o Senhor determinava. Então, vira e mexe, foram se misturando, foram deixando povos permanecendo, e aí deu essa confusão toda que hoje nós vemos. Aqui, então, o Senhor vai dizer assim, mas eu, na hora do meu juízo, eu irei fazer isso sozinho, porque não tem ninguém que possa ir comigo. E aí ele vai falando do lagar, que era o momento de pisar o lagar, que era o momento de festa, mas aqui a gente vê que a solitude, ou a solidão, ou o momento de tristeza é o que ele se faz presente, que aqui não há festa, aqui não há alegria. Esse pisar de lagar aqui é o Senhor pisando o sangue dos seus inimigos, no caso, como ele chama, dos inimigos do povo de Deus. Quando a gente vai seguindo, entre o versículo 7 para frente, ali até o versículo 18, 19, a gente vai ver 18 mais ou menos, a gente vai ver que agora o profeta, ele entra num processo de intercessão e lembrando para tentar lembrar para o Senhor, ou para tentar lembrar para o povo as misericórdias, as maravilhas que o Senhor trabalhou. Aí vai citando o nome de Moisés, vai citando o Mar Vermelho, vai citando glórias, vai citando que ele guiou o povo pelo deserto em todo o tempo, para que eles não tropeçassem. Vai fazendo muita coisa para que o povo possa observar. É como se o profeta entrasse como vamos dizer assim, para que o Senhor olhasse com a misericórdia que ele normalmente olha o seu povo. E aí, quando ele chega lá no versículo 15, ele dá na sua oração, clamou, quando ele diz assim, que é para o Senhor, quando o Senhor olha para baixo, desde o céu, né? E ele pergunta, que ele está olhando ali o seu povo, olhando a comoção das necessidades do povo, e ele diz assim, estão elas recolhidas, ou seja, o zelo e a força e a comoção do Senhor em relação ao povo, estarão elas recolhidas? E é claro que não. Quando a gente vai lá no versículo 16, o profeta, ele faz uma declaração muito interessante, porque não era habitual do povo ter o Senhor com a expressão que ele vai usar aqui, que é a expressão Abba, a expressão Pai. Mas aqui o Isaías, ele já mostra dessa forma aqui, dizendo assim, é importante ler assim, sem dúvida tu és nosso Pai, embora Abraão não saiba a nosso respeito, Israel não nos reconheça. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, teu nome é de eternidade a eternidade. Mostrando que a relação terrena entre os patriarcas da igreja, entre Abraão, Jacó, aqueles que eram o pai da igreja, no sentido de pai daquele povo, a quem eles recorriam, a quem eles tinham a segurança biológica da descendência, para que fosse povo de Deus, eles se viam enfraquecidos, então eles clamam e dizem assim, olha, agora, pai, tu precisa nos ver como teus filhos. Embora o Abraão e o Jacó, talvez se eles olhassem aqui para a gente, ver que a gente vamos dizer assim, se distanciou tanto, né, da linhagem da descendência de ti, pai, mas olha para a gente como sendo filho. Então eles fazem um clamor, agora com quem quer ser visto como filho, porque somente como filho você obterá a misericórdia plena de Deus. E ele finaliza dizendo que nós somos teus, e que aqueles povos pagãos, aqueles outros que são insolentes, jamais, nunca foi intenção, segundo a palavra aqui que ele está dizendo, que tu nunca tentasse governá-los, né? Que nunca foi desejo teu governá-los, mas na verdade o Senhor sempre intentou governar todas as nações. Ele apenas utilizava o povo de Israel como sua grande primícia, sua grande, vamos dizer assim, realização terrena, no sentido de demonstração do seu poder, da sua glória, e de mostrar para todos como deveriam. E por fim, ele diz que essas nações nunca o chamaram pelo nome, mas já Israel sempre o chamou, apesar da sua desobediência constante. Que o Senhor possa ter misericórdia sobre nós, que ele possa derramar sua graça e que ele possa cuidar da gente.